sou professora de legislação no curso de cuidador de idoso. Hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho da legislação trabalhista e falar um pouco mais do Estatuto do Idoso, que são as leis que permeiam, a profissão do cuidador de idoso. Então eu vou estar trabalhando essas leis com vocês. Eu sou advogada e sou atuante nas áreas de direito de família e trabalhista. Então hoje a gente vai estar trabalhando as leis, uma matéria muito importante, porque a gente tem que estar sabendo do que se trata, o que a profissão da gente tem de lei, o que interfere, o que não interfere. E teve o ano passado a questão da regulamentação, regulamentou, não regulamentou. Então hoje vamos estar trabalhando todos esses assuntos. Espero que seja esclarecedor para vocês, espero que eu consiga contribuir, na formação de vocês, que esse curso já do IEP é tão comentado, é um curso tão cheio de bons professores. Espero contribuir para enriquecer a formação de vocês. Então a gente vai começar. Primeiro a gente tem que ter ideia do que é idoso. O que é idoso para a lei? Então isso daí a gente busca na Política Nacional dos Idosos. O nome da lei que vai trazer para a gente o que é idoso. É a lei de número 8.842 de 94. Então para essa lei, ela veio lá em 94. Então ela que trouxe o conceito inicial para a gente. Quem é idoso? Então, toda pessoa maior de 60 anos, ela é considerada idosa. Então, se a gente pegar no Brasil, se alguém chegar e fizer uma pergunta para vocês, quem é idoso? Ou alguma prova que vocês venham fazer e tenha uma questão assim, quem é considerado idoso? Então, vocês podem responder prontamente que uma pessoa acima de 60 anos é uma pessoa considerada idosa pela lei. Agora, em relação aos benefícios, que mais para frente que a gente vai ver, não é toda pessoa de 60 anos que vai ter direito a algum benefício ou alguma outra particularidade da lei que seja sobre a pessoa de 60 anos. Então, só tenham isso em mente, que a primeira questão é, quem é idoso? A pessoa maior de 60 anos. Lá na frente a gente vai descobrir que tem algumas diferenças entre todas as faixas etárias. No Brasil, a gente tem várias leis que resguardam o direito do idoso. O direito, a proteção, o resguardar mesmo, porque o idoso é uma pessoa que já é a pessoa considerada vulnerável, como a mulher em situação de violência, como a criança. Então, o idoso é uma pessoa diferente para o ordenamento jurídico todo, ele não é uma pessoa comum. E é isso também que eu quero passar para vocês. Vocês estão trabalhando com uma pessoa que não é qualquer pessoa. Então, eu não posso falar assim, eu vou fazer ali meu trabalho de cuidador e tá tudo certo, posso fazer o que eu quiser, que tá tudo certo, da forma que eu quiser. Não, a gente tem que ter sempre em mente assim, o idoso é uma pessoa vulnerável e é resguardado pelas leis. E essas leis têm os benefícios, mas também tem as punições em casos que aconteça alguma coisa ali que está prejudicando essa pessoa que é vulnerável. Então, sempre tenham em mente que existem leis, que a profissão de vocês é uma profissão importante, é uma profissão que permeiam leis, que vocês têm que estar atento a essas leis para conseguir desempenhá-la. Vou falar para vocês primeiro as leis que a gente tem. A primeira lei mais importante, que é a Lei Federal 10.741 de 2003, é o Estatuto do Idoso. Essa lei é muito importante para a profissão de vocês, para a vida de vocês, então leiam, por favor, essa lei. É a 10.741 de 2003. Então essa é importante, essa é que a gente vai trabalhar em aula hoje. É um pouquinho mais extensa, E eu vou trabalhar em aula para dar uma visão para vocês da lei, porque às vezes a lei vem com palavras um pouco mais complicadinhas, então hoje a gente vai trabalhar ela, que é a mais importante, e tem as demais que eu vou falar aqui, que está no material de vocês também, está no slide que vocês estão vendo, que são importantes também, que tem importância na profissão de vocês. Eu quero que vocês também tenham contato para saber o que está escrito, para ler, entendeu? É sempre bom a gente estar de olho nessas questões de lei. Então, a gente também tem a Lei Federal 8.842 de 94, que é a Política Nacional do Idoso, que foi a lei que eu falei no começo, que falava quem era o idoso.
A gente tem uma portaria que é 809 de 89, que são normas e padrões para casas de repousos e clínicas geriátricas, que também é legal para quem estiver fazendo, né, exercendo a profissão em clínicas, para ver, é legal dar uma olhadinha para ver se a clínica está ok, se está tudo ok, se as normas estão ok, para também não ter nenhum problema nesse sentido. E a gente tem a Lei 13.461 de 2000, que instituiu a Defensoria da Pessoa Idosa. Então essas são as leis, assim, para a profissão de vocês, mais importantes que diz respeito ao idoso. Antes de eu começar agora a adentrar na lei, que a gente vai falar que eu falei, que é o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, eu quero dar uma dica para vocês que vão exercer essa profissão no âmbito doméstico. Como a gente tem várias leis, como eu já falei no começo, que a gente está trabalhando com uma pessoa vulnerável, não é uma pessoa comum, é uma pessoa que é vulnerável, que tem o respaldo da lei, a dica que eu dou, que eu sempre dou para os meus alunos é essa: vou trabalhar no âmbito doméstico de uma casa. Então, normalmente na casa vai ser você o idoso e mais alguma pessoa que ali resida. Então não vai ter muita gente, você vai estar naquele âmbito fechado. O que eu sempre falo de dica? Faça um prontuário, como se você fosse trabalhar, como se fosse um hospital. No hospital a gente não tem um prontuário, quem trabalha em hospital sabe que tem, né, um prontuário. Ah, vou dar o remédio para o idoso X hora. Anoto lá, dei o remédio. Ah, dei a comida a tal hora. Se comeu arroz, feijão e tal. Tem esse prontuário. Eu sempre falo, faça esse prontuário para você. Faça esse prontuário assim que você começou o seu trabalho. Primeiro dia do trabalho, tem um caderno e faça. Hoje, dia tal, entrei nesse horário, relata tudo o que você fez e ao final pede para a pessoa ou a pessoa que mora, né, responsável direto ali, ou a que te contratou, se você não consegue, às vezes o idoso mora só, e aí você não consegue, né, que assine no dia, mas que assine uma semana, a cada 15 dias, todos esses relatos diários, porque assim, se acontecer algum problema, você tem aquele prontuário e tem o que você fez naquele dia, para não receber acusações que não sejam fatos que você cometeu. Então é sempre bom, se eu sei que tem a lei, se eu sei que tem leis ali para resguardar que é uma pessoa vulnerável, façam esse prontuário. É uma dica assim para a vida, porque o que pode acontecer? Aconteceu um fato que pode ensejar uma justa causa. E aí às vezes não foi você que fez. E aí você tendo aquela prova, chamaria de prova, que é o prontuário, numa futura ação lá na frente, você tem aquele documento que foi você que fez e você pode comprovar, porque no âmbito doméstico ninguém vai ver, não vai ter testemunha, não vai ter ninguém, mas aí você tendo aquele prontuário é um motivo de ter um resguardo ali. Eu sei que eu estou tendo ali fazendo a minha atividade, o meu trabalho, estou relatando, a pessoa que está vendo, às vezes o idoso não quer comer, ocorre fatos assim, que você tem um idoso que ele não vai querer fazer a refeição. Aí, para não te acusarem, você não deu a refeição? Não, eu tenho aqui relatado, olha, tal dia ele não quis fazer a refeição, mesmo insistindo, ele não quis. Então, é uma dica de profissional, né, da área do direito, é uma dica para que vocês levem. E esse fato vocês já têm que começar na contratação. Foi contratada? Sei que o emprego está muito difícil, questão de emprego no Brasil é difícil, né, a gente está vendo as crises. Não vou fazer essa exigência para o meu empregador, porque ele não vai querer, mas você tem que pensar na sua proteção. Porque é muito mais fácil a gente ter essa precaução, chegar para o empregador no momento que for contratado e falar, olha, eu trabalho desta forma, eu gosto de ter um prontuário diário ou um prontuário semanal, se for o caso, eu preciso que você assine, porque daí ele já está ciente, você está entrando no emprego e ele está ciente de que o seu trabalho é dessa forma. Então faça o prontuário para ter essa prova caso futuramente. Sempre pense assim, caso a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, tem esse respaldo.
Esse daí é a dica para quem vai trabalhar, né, de cuidador no âmbito doméstico, tá? Que não tem muito testemunha nesse caso. Então vamos agora trabalhar com o estatuto, que é uma lei super importante. Eu vou trabalhar aqui com vocês. Eu até trouxe o meu aqui, porque para eu poder ler a lei certinho para vocês. Esse aqui eu comprei na Saraiva. Depois, se vocês quiserem adquirir por lá. Esse aqui ele é mais resumidinho e já tem os pontos principais. Hoje a gente vai trabalhar aqui os pontos principais. Então, tudo que é principal a gente vai falar aqui hoje, tá? Que eu vou falar para vocês. Então, se vocês puderem, anotem, tá? E aí, se não quiserem, eu não quero ler a lei toda, é muita folha, mas ler os principais que eu vou falar hoje, que é de grande valia para vocês, é de grande valia o Estatuto. O Estatuto ele vem para garantir a integridade e o respeito dos idosos. Precisa ouvir, né, para poder ter essa garantia. É a Lei 10.741 de 2003. Então, vamos começar? Aí vocês vão anotando aí, eu vou pegando os principais pontos. O artigo 1 é um artigo importante, que merece ser anotado. Então, vamos lá. O artigo 1. É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Então, o Estatuto passou de 60 anos, fez 60 anos para cima, o Estatuto resguarda. Então, já a lei inteira resguarda essas pessoas. Anotem aí esse que é importante. No artigo 2, a gente tem o parágrafo 1º, que também é importante. A garantia de prioridade. Esse aqui fala de prioridade quanto ao atendimento. Essa questão também é boa para vocês, anotem aí, que é importante, mas é boa também ficar atento nas prioridades, porque às vezes você vai acompanhar um idoso numa consulta médica, vai acompanhar o idoso no INSS, às vezes tem esses acompanhamentos fora, né, daquele cuidado que vai, né, às vezes é contratado, e inclui essa questão de acompanhar para alguma atividade. Então, vocês fiquem de olho nas prioridades e exijam mesmo a prioridade. Se tem na lei, você, enquanto a pessoa que está responsável naquele momento, pode e deve exigir essa prioridade. A garantia de prioridade compreende atendimento preferencial, imediato e individualizado, junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Então, é preferencial, é imediato e é individualizado. Então, guardem essas 3 características. É preferencial, chegou, tem fila, tem que ter a preferencial do idoso. Não tem plaquinha? Procure o responsável e fale, olha, eu estou com o idoso, ele é preferencial. Imediato, né? Tem que ter lá se não tiver outro idoso na frente, ele já tem que ser atendido. E individualizado, não pode fazer um atendimento no meio de todas as outras pessoas. Não, tem que ser individual, tem que ser, não, eu quero que seja individual. Então, exijam isso porque está na lei e a lei garante. O parágrafo 2, preferência na formulação e na execução de políticas sociais e públicas específicas. Esse aqui diz a respeito ao governo, né? As políticas que o governo faz, ele tem que sempre buscar resguardar e trazer o idoso primeiro. Então tem que ter essa preferência e tem que ter política para o idoso, não pode não ter. Por isso que a gente viu, né, que tem todas essas leis e que sempre está em voga, sempre estão falando dessa questão do idoso, porque tem que trazer, às vezes, espaço comercial na TV, tem que trazer, não pode deixar o idoso esquecido, né, à margem ali da sociedade, não, tem que trazer ele para a sociedade, por isso essa preferência. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção do idoso, e também essa questão da proteção, o governo tem que buscar proteger o idoso pela condição de vulnerável, né, então tem que ter toda essa proteção. Viabilização de forças alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Então, a gente tem que trazer também o idoso para conviver em sociedade, para conviver com outras, não deixar ele ali esquecido como, é idoso e fica ali no cantinho dele. Não, tem que trazer ele sim para a sociedade. Trazendo para a sociedade para que ele possa conviver, né? Para que ele possa se sentir útil mesmo. A gente não pode deixar ele ali encostadinho. Então,
vocês já sabem que tem esse também. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos na área de geriatria, gerontologia e na prestação de serviços ao idoso. Então tem isso também. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Prioridade no recebimento de restituição do imposto de renda. Por isso que quando começam as restituições, o idoso vem primeiro, porque tem uma lei garantindo que primeiro é o idoso. Então agora vocês já sabem. Por que o idoso recebe primeiro? Porque o Estatuto do Idoso garante isso para ele. Tem que receber primeiro. Agora vocês vão fazer uma estrelinha para mim no artigo 5º do Estatuto. A inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade a pessoa física ou jurídica, nos termos da lei. Então responde tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei. Então, qualquer que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. Então, nós, enquanto sociedade, enquanto população, temos o dever de resguardar esses direitos do idoso. Então, quando você se depara com uma situação que você afrontou ali o Estatuto do Idoso, que você já viu, nossa, no Estatuto do Idoso tem aquilo. Às vezes pode acontecer, né? Você está ali trabalhando, fazendo os seus cuidados ali na residência e você vê que afrontou. Então, por artigo da lei, você tem responsabilidade sobre isso. Então, você vai ter que fazer essa comunicação. Eticamente, você tem que avisar o setor, fazer a denúncia anônima, se você, não quero me expor, faça uma denúncia anônima, mas você tem, por obrigatoriedade, que a lei traz, de fazer. Não posso fazer uma omissão, não vi nada, não vou falar. Não, pela lei a gente tem essa obrigação. Então anotem aí que esse é o artigo 6. Agora é o artigo 10 que é importante para a gente. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito, a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais, sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Então, sempre as leis vão trazer o idoso para resguardar isso, para resguardar a liberdade dele, para resguardar o respeito e a dignidade que todos têm que ter, né? A gente não pode simplesmente isolá-lo por achar que ele não, entre aspas, não serve mais porque não trabalha, não ofere mais, né, renda ali pro Brasil, então a gente não pode acontecer isso, não pode ter essa visão. Marquem aí o artigo 12. A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar por prestadores. Isso daqui diz respeito, assim, o idoso pode pedir uma pensão para um filho. Então, vocês estão lá trabalhando e veem que o filho tem uma condição financeira super alta e o idoso não. O idoso passa ali vivendo com pouca coisa. Esse idoso, ele pode sim pedir alimentação, pedir moradia, pedir uma pensão para o filho. A lei resguarda, ele tem o direito. Então, se vocês passarem por uma situação dessa e acharem não, porque daí já fica... Vocês têm o dever de comunicar. Às vezes o idoso é lúcido, às vezes, né, tá normal, tem ali, ele só precisa de um cuidado, de uma companhia. Então, mencionem. Saibam que pode sim, é solidária entre os filhos. Quem tem maior condição pode pagar mais, vai ser mais, pede para ele, se não desce para outro filho, então é solidário. Marquem que esse é o 12. O 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Isso aqui está falando do LOAS. Eu acho que todo mundo já conhece, né, que tem esse benefício. A maioria das pessoas conhecem no INSS, que é para a pessoa que não tem condição nenhuma. Não tem condição, não tem filho para prover, está em situação de
de necessidade mesmo, tem esse benefício que é assegurado pelo INSS, que chama LOAS. Então já fiquem sabendo que tem esse benefício, que está no Estatuto do Idoso, que é garantia. Marquem para a gente o artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para prevenção, promoção e recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetaram preferencialmente os idosos. Então, o SUS também tem que visar essa proteção ao idoso, pode ser cobrado por isso, e é o Estatuto que garante isso. Esse é o artigo 15, que é o direito à saúde, né, que vem resguardado. No próprio artigo 15, a gente tem um parágrafo que é importante também. Então, se vocês quiserem anotar, é o parágrafo 5º. Ele fala: é vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. Quando do interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência. Ou quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por um procurador. Isso aqui a gente pode ver, por exemplo, você está cuidando de um idoso e marcaram uma audiência e chamaram ele lá. Tem que vir para a audiência. Você pode estar mencionando com a pessoa lá que está responsável, que te contratou: olha, o Estatuto do Idoso garante que ele não precisa ir a esta audiência, que o juiz tem que vir aqui. Porque se ele está enfermo, não tem o porquê de fazer esse deslocamento. Então, sempre, se pegarem numa situação dessa, saibam que o Estatuto tem essa previsão, que os órgãos públicos não podem exigir o comparecimento do idoso nessas situações em que ele se encontra enfermo, que não consegue se locomover. Às vezes a gente costuma ver, né, a pessoa vai de cadeira de rodas, vai numa situação toda debilitada, sendo que tem uma lei que fala, que está resguardando isso, que barra isso, que tem o poder público ir até ele. Então, se tiverem numa situação, passarem por uma situação dessa, tiver os cuidados de uma pessoa nessa condição, vocês já sabem, mencionem com o empregador, e vocês também já sabem que não precisa estar levando e nada mais. Esse é o parágrafo 5º do artigo 15. Façam um risquinho aí, uma estrelinha, que é importante. O parágrafo 6º: é assegurado ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. Então, até a perícia médica é assegurada pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde. Então, até a perícia médica vem assegurada aqui, tem prioridade. Esse daqui é o parágrafo 6º. Então, vão anotando aí. Agora a gente vai para o artigo 19, que é importante também, estrelinha nele. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde público e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. Então, qualquer violência, por exemplo, você vai com um idoso ao médico e ele tem marcas de algum tipo de violência. O médico, no momento daquele atendimento, ao ver aquelas marcas, tem por obrigação avisar, mandar notificação para esses órgãos para que eles apurem. Então, não vão chegar a você e vão falar assim: olha, ele está com marcas, ou questioná-los. Não, eles já vão enviar notificação para ser apurado se está tendo violência. Então, também tem que ter cuidado com essa questão, porque às vezes o idoso cai, né? Às vezes o idoso cai, teve alguma coisa, então procurem já mencionar, assim que aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele caiu. Não deixem, não esperem que alguém venha te questionar a esse respeito. Se resguardem nesse ponto, porque muitas vezes eles nem vão te questionar
no hospital ou em algum órgão público, eles já vão informar a autoridade policial, já vão informar o Ministério Público para que esse faça uma investigação. Às vezes você acaba recebendo uma investigação que você nem sabe o que é. E foi uma ida a um hospital que verificou-se, né, alguma coisa. Então, fiquem ligados nisso também, nessas questões. Esse é o 19. O artigo 20. O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Então, o idoso tem, sim, direito à educação, direito à cultura, direito a esportes. Então, a lei define isso e vocês, enquanto cuidadores, têm que mencionar. Só quer deixar o idoso em casa, né? Às vezes o familiar fala, só fica com ele aqui em casa. Não, menciona. Vamos levar ele para fazer um esporte, é bom, entendeu? Busca trazer esse idoso. Vocês peguem e tragam ele. Fala, menciona. É muito bom você ter esse embasamento para você chegar para o seu empregador e falar, olha, a lei fala isso, o que você acha de a gente levar ele, de trazer ele para a sociedade e tudo mais. Então é legal o seu empregador saber também que você tem conhecimento, né, dessas leis. É muito importante isso, dele saber que você se preparou para estar ali, se preparou, teve conhecimento das leis, sabe as leis que influenciam a profissão. Então mencionem, troquem essa conversa com ele para ele ter essa noção. O artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais. Então, por exemplo, está acompanhando um idoso no cinema, ele tem direito a 50%, então exijam esse desconto para ele. 50%, tem o direito, está na lei, num show, que às vezes vai para um show, tem 50%, num teatro, tem 50%. Então, esse está falando no artigo 23. Então, faça uma estrelinha aí também. No artigo 27, na admissão do idoso em qualquer trabalho, aqui já fala do idoso quando ele ainda trabalha, né? Então, na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo exigir. Então, a gente não pode pegar um anúncio de um emprego em que fala, admitimos pessoas até 40 anos, até 50 anos. Isso não existe, a lei veda. Então, se existir, denuncie. Se vocês, às vezes, né, até você na profissão de cuidador de idoso pode pegar, né, um anúncio em que esteja te restringindo por conta da sua idade. Então, isso não existe. O único caso que existe que pode ter essa vedação de idade é quando a profissão exige, né? Às vezes é uma profissão que precisa de muita força física ou algo assim, muita agilidade, em que uma pessoa de mais idade possa não ter. Então, aí nesses casos específicos e muito peculiares, né? Tem que verificar mesmo se existe essa necessidade, pode existir. Mas, no geral, não pode ter vedação nessa questão de idade. O artigo 29 é importante, faça uma estrelinha aí. Os benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da Previdência Social observarão na sua concessão critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários, sobre os quais incidiram contribuições nos termos da lei vigente. Então, tem que observar o valor real do salário, não pode ter redução. O artigo 30 é muito importante também. A perda da condição de segurado não será considerada para a concessão de aposentadoria por idade, desde que a pessoa conte com o mínimo de tempo de contribuição correspondente ao exigido para o efeito de carência na data do requerimento do benefício. Então, é importante, faça um xizinho aí. O artigo 34. Agora a gente vai começar a ver as diferenças de idade. Nesse artigo, a gente vai ter uma condição que já não é para o idoso do geralzão que eu falei lá, né? Que é o de 60 anos. É um idoso com um pouquinho mais. Os idosos a partir de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo.
nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, isso daí é um detalhezinho que pode pegar, às vezes, em alguma questão. Quem está falando isso é o artigo 34. Podem marcar para a gente que é importante. O artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Então, ele tem direito à moradia. Então, não tem, né? A gente tem, e a moradia tem que ser digna, a gente tem que zelar por isso também. Se vê algum idoso numa situação que a moradia não está de acordo, às vezes muito suja, às vezes, né? A gente tem o dever de comunicar às autoridades para que o tirem dali. Esse é o 37. O 38. Nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, o idoso goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria. Então, tem prioridade também. O idoso tem prioridade naquela fila da prefeitura, o idoso tem que ter prioridade. Outro artigo que fala agora dos 65 anos de novo, é o artigo 39, que é importante também para nós. Os maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade nos transportes coletivos públicos, urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando paralelamente aos serviços regulares. Então, esse daí é o do ônibus. A partir de 65 anos, prioridade e gratuidade. Esse é o 39, marquem aí. O artigo 40 é importante para a gente também. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á nos termos da legislação específica. Então, essa gratuidade. O parágrafo 1º. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Então, esse aí tem que ter a renda. Esse daqui está falando do transporte interestadual. Então, quando vai, né, de um estado ao outro, aí tem uma outra regra. Não vai ser todos os idosos que têm essa gratuidade. Tem que respeitar aí a renda e tem que respeitar as 2 vagas por veículo, né? Não vai ter também mais de 2 vagas. É normalmente 2 vagas por veículo. Ou desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou superior a 2 salários mínimos. Então, por exemplo, não tem mais as 2 gratuitas, mas o idoso que, né, eu tenho um idoso ou um familiar, né, a gente tem os familiares idosos, e aí vai fazer uma viagem, não tem mais as gratuitas, mas aí vai ter direito aos 50%. Então, observem isso também. É uma garantia. Só tem que respeitar essa questão da renda, que tem que ganhar até 2 salários mínimos. Então, vocês marcam que esse é o artigo 40, é um artigo bom também para terem perguntas nesse sentido, né? E curiosidades também, às vezes a gente, né, questiona, então a gente já sabe que tem resposta aí no 40. Marquem o artigo 44, uma estrelinha. As medidas de proteção do idoso previstas nesta lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, pode acumular aqui sanção, né, que depois no final a gente vai chegar, que vai ter as sanções, então pode acumular, pode ter essa questão também. O 48. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, observadas as normas de planejamento, execução emanadas do órgão competente da Política Nacional do Idoso, conforme a Lei 8.842. Então, tem esse artigo que é o 48, esse já não reflete muito, mas é um artigo importante, faça uma estrelinha, que é bom para vocês depois fazerem a releitura dele. O 52. As entidades governamentais e não governamentais de atendimento a idosos serão fiscalizadas pelos Conselhos do Idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros previstos em lei. Então, todo mundo recebe fiscalização, sim, tanto as governamentais, que são, né, movimentadas aí pelo governo, quanto as não governamentais, as ONGs, que cuidam dos idosos, recebem fiscalização nesse sentido. As casas de repouso, todas recebem fiscalização.
E sempre vão estar recebendo, por conta da lei, né, que os obriga, e por conta da vulnerabilidade do idoso. Então, sempre vai ter fiscalização, sempre vocês vão, se vocês trabalharem em casa de repouso, vocês sempre vão observar essa fiscalização, que sempre aparece. O 55 é importante para a gente. As entidades de atendimento que descumprirem as determinações desta lei ficarão sujeitas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos, às seguintes penalidades. Então, responde civil, responde criminalmente. Não tem como fugir dessas duas responsabilidades. Então, quem responde é civil e as seguintes penalidades, observado o devido processo legal. Passa, né, por todo o processo, não vai acontecer hoje, não. Tem que se ter um processo para se verificar essa culpa e para depois responder. As entidades governamentais, o que elas recebem primeiro? Elas vão receber advertência, afastamento provisório de seus dirigentes, afastamento definitivo de seus dirigentes e o fechamento da unidade ou interdição. Então, as governamentais vão receber essas penalidades. Então, às vezes aconteceu um fato em alguma entidade, você teve notícia, mas não aconteceu nada. É porque primeiro ele vai receber uma advertência. Aí, se for reincidente naquele comportamento, aí a gente vai subindo aqui, né, nas penalidades. Então, não é que não aconteceu nada. É que primeiro eles recebem a advertência e assim vão subindo nas penalidades. E aí até chegar ao último estágio, né, que é o fechamento mesmo da unidade. As entidades não governamentais vão ser assim: advertência, aí recebem multa, suspensão parcial ou total do repasse de verbas públicas, interdição da unidade ou suspensão do programa, proibição de atendimento a idosos a bem do interesse público. Então é um pouco diferente, né? Vocês viram das entidades governamentais para as não governamentais. As não governamentais recebem a multa antes dos afastamentos aí. Esse é um artigo muito bom para vocês também saberem o que acontece, qual que é o trâmite aí nessa questão quando infringe, né, algum tipo de lei. O 62 é importante, marquei um xizinho, uma estrelinha. Havendo risco para a vida ou a saúde do idoso, a autoridade competente aplicará à entidade de atendimento as sanções regulamentares, sem prejuízo da iniciativa e das providências que vierem a ser adotadas pelo Ministério Público ou pelas demais instituições legitimadas para a fiscalização. Então, assim, todo mundo está ali de olho e todo mundo pode responsabilizar. Pode tanto o governo, né, ali fazer as sanções dele, e pode ter mais sanções do outro lado, que seria do Ministério Público, que é um órgão de fiscalização, da Delegacia do Idoso e todos os outros órgãos que são competentes por essa fiscalização podem também adotarem medidas para resguardar. Esse é o 62. No 71, é assegurada a prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. Essa aqui está falando esse é o 71, tá, gente? Esse aqui está falando da prioridade de tramitação de processo judicial. Então, todo idoso, a partir de 60 anos, tem prioridade no andamento do processo. Se você pega um processo judicial que figura um idoso, ou no polo, né, ativo, ou como um terceiro interessado, esse processo ele vai andar mais rápido, em detrimento dos outros. Então, é um processo que não pode ficar parado. Então, também, se vocês estiverem, né, acompanhando alguém que tenha um processo, que seja idoso a partir dos 60 anos, aqui já é a partir dos 60 anos. Então, ele tem a prioridade, não pode ficar parado. O advogado pode exigir, sim, que esse processo caminhe rápido, ele já vem com selo de tramitação prioritária e pode ter essa exigência, que é o dos crimes. Aqui é uma parte muito interessante, que vocês têm que ter um pouquinho de atenção, que aqui a gente vai falar de todos os crimes que o Estatuto tem sanção.
E nesses crimes, né, a gente vai ver algumas partes que o cuidador de idoso tem uma responsabilização maior. Então, fiquem atentos. Começa lá no artigo 93, os crimes. Aplicam-se subsidiariamente no que couber as disposições da Lei 7.347 de 85. Os crimes, aí o artigo 94. Esses todos são importantes, todos que eu falar vocês colocam X. Os crimes previstos nessa lei, cuja pena máxima privativa de liberdade não ultrapasse 4 anos, aplica-se o procedimento da Lei 9.099 de 95. Então, se o crime a pena daqui não chegou nos 4 anos, a gente tem uma lei que chama a 9.099, que ela tem umas sanções um pouco menos duras, que a gente falaria. Por exemplo, para um primário, não ensejaria uma prisão, ensejaria outras penalidades. Não que ele não vá ser penalizado. Quem comete o crime será penalizado, mas o até 4 anos, a pena é um pouquinho diferente, a penalização é um pouquinho diferente. E subsidiariamente no que couber as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal. Então, essa aqui é uma lei, é um estatuto, né? Só que subsidiariamente a gente acrescenta a ela o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei 9.099. Então, ela delimita a quantidade de pena, só que é responsabilizado da forma criminal nos códigos mesmos criminais. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho. O artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não lhes aplicando o artigo 181 e 182. Anne, o que é isso? O que é isso? Não entendi esse artigo. Ação penal pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada é uma ação assim que independe da pessoa depois que ela registra um boletim de ocorrência ou depois que começa uma ocorrência contra ela. Por exemplo, tem casos em que a ação penal pública a gente chama de condicionada. Então, é condicionada à representação e é condicionada à queixa-crime. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem a condicionada para depois a gente ir na incondicionada. A condicionada é assim, um crime de ameaça. Ele é ação penal pública condicionada. Quando esse crime de ameaça for contra uma pessoa normal, uma pessoa comum que não é resguardada pelo estatuto. Então, eu registrei a ocorrência, eu tenho 6 meses para eu fazer essa representação. Se eu não fizer essa representação, esse processo vai para o arquivo, acabou, né? Porque eu não vou ter a representação, eu não vou ter é condicionada essa representação. Não fez, foi para o arquivo. Como se nada tivesse acontecido, continuou a vida normal. Agora, no Estatuto do Idoso, todos os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Então, não adianta, às vezes, a pessoa, né, aconteceu algum fato e a pessoa foi registrar um boletim de ocorrência contra você, cuidador. Aí, lá na frente, passou aqui 2, 3 meses, a pessoa pegou e falou assim, nossa, mas eu acho que não foi bem ela que fez, né? Eu acho que não precisava disso. Eu estava nervoso, não era para eu ter feito isso. Vou lá e não vou lá e não vou representar. Se eu não representar, não vai ter problema algum. No estatuto não acontece isso. A partir do momento que se registrou um boletim de ocorrência, o Ministério Público que cuida. Então não tem como a pessoa que registrou falou assim, não quero mais um boletim, não quero mais essa queixa, não existe. Então tem que tomar muito cuidado para não ter nenhum tipo de boletim em desfavor, porque a gente não sabe, né? Às vezes, por exemplo, por isso que lá no começo eu falei, faça um prontuário, porque às vezes o seu empregador quer te dar uma justa causa. Ele quer te dar uma justa causa, porque não quer te pagar de alguma forma os seus direitos, e aí ele vai e registra um boletim de ocorrência em seu desfavor, te dá uma justa causa porque tem um boletim registrado. Só que ele nem pensa que vai te ensejar alguma coisa, porque ele fala, registrei, e só porque eu quero dar justa causa, eu quero ter essa prova que ele fez alguma coisa, registrou o boletim, enfim, fez tudo isso. Essa ação, ela vai continuar. Você vai ser investigado, você vai responder um processo judicial, você vai ter que ser ouvido, entendeu? Então, sempre de olho que tem o estatuto tem os crimes e todos eles são incondicionados. Então, muito cuidado, muito, muito cuidado mesmo. A profissão de vocês é uma profissão que é sempre bom estar de olho na lei. Então, sempre
Ah, tem dúvida? Pega o estatuto que eu mandei aí, dá uma lidinha, sempre bom. Agora a gente vai começar nos crimes mesmo. O artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário o exercício da cidadania, por motivo de idade. Então, qualquer discriminação nesse sentido é crime. A pena é de 6 meses a 1 ano, mais a multa. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. Então, tem isso também. A pena será aumentada de 1/3 se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Então, se eu, enquanto cuidador, cometo algum crime nesse sentido, a minha pena vai ser 1/3 aumentada. Então, eu tenho essa causa de aumento de pena pela função que eu estou ocupando. O 97. Deixar de prestar assistência ao idoso quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar a sua assistência à saúde sem justa causa, ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública. Detenção, 6 meses a 1 ano. A pena é aumentada de metade, aqui não é nem 1/3, aqui é metade. Se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Então, nesse caso aqui, é quando a pessoa está numa situação de perigo ali. Às vezes, né, está numa situação que você está cuidando de um idoso, que você vê que tem alguma situação de perigo para ele, que você vê que ele não está sendo levado ao médico, precisa ter um cuidado. Às vezes ele tem algum problema de saúde, por alguma questão ele não é levado. Então, vocês têm que ficar de olho, tem que mencionar para o empregador, né, que for o caso, ou até mesmo denunciar para os órgãos que esse idoso precisa. É nossa responsabilidade e vocês, enquanto cuidador, têm maior ainda, né? O artigo 98. Abandonar o idoso em hospitais, casa de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandato. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Esse aqui é deixar os idosos, né, sem abandonar. Leva, por exemplo, numa casa de idoso e deixa lá. Então, isso daí também é crime e é responsabilizado. Inclusive, na portaria das casas de repouso, tem um artigo que os obrigam a comunicar, eles têm que fazer esse relato, por exemplo, e ligar para o parente que deixou, que tem que visitar, que tem que estar indo lá, ele não pode simplesmente chegar e deixar, porque senão até a casa de repouso ou a semelhante pode ser responsabilizada nesse sentido. A pessoa deixou e não veio visitar e não vou fazer nada. Não, o dirigente da casa tem que mencionar, tem que ligar, porque a pessoa não pode fazer isso, senão aí responde os dois, né? Responde a pessoa que está responsável na casa ali de repouso e não avisou. O artigo 99. Expor a perigo a integridade e saúde física, psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazer, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado. Detenção de 2 meses a 1 ano. Então, é o não dar alimentação mesmo para o idoso, que às vezes pode ter casos assim, né, que restringe, deixa pouca comida. Então, isso é crime, isso não pode acontecer. Então, vocês já sabem que tem ali a definição enquanto crime. O artigo 100 constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por idade, então não pode ter concurso que coloque, né, idade ali, a não ser os que exijam força física, como eu falei lá na frente. Aí tem, né, por exemplo, numa polícia militar, num cargo assim que exija força física, aí pode ter essa obstar, senão não pode. Negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa.
deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude essa lei, recusar, retardar ou emitir dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil objeto desta lei. Então, tudo isso é crime. Ninguém pode não dar a informação, porque constitui crime, no artigo 100. O artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente o idoso. Esse tem detenção de 6 meses a 1 ano também. O artigo 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhe aplicação diversa de sua finalidade. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Isso acontece muito, né? É um caso que não a gente lê aqui e sabe que acontece, né? Que às vezes acontece do filho apropriar-se do dinheiro. E muito eu comento também. Vou chegar aqui no 104, eu vou continuar e eu chego no 104 e vou comentar uma coisa com vocês da profissão de vocês. O 103. Negar o acolhimento ou a permanência do idoso como abrigado por recusa deste em outorgar procuração à entidade de atendimento. Então, não pode negar o acolhimento nessas questões. Às vezes o idoso não quer dar procuração, mas a casa não pode condicionar, tem que ter essa procuração para eu poder atendê-lo ele aqui. Então, tem que ficar de olho. O 104, que eu falei que eu ia falar com vocês, é isso. Reter o cartão magnético de conta bancária relativo a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento, com o objetivo de assegurar o recebimento ou ressarcimento de dívida. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. O que eu ia falar com vocês é assim, às vezes a pessoa fala para você, fica com o cartão da aposentadoria e você vai fazendo as compras. Não queiram ficar com esse cartão. Não fiquem. Prefiram que eles te deem dinheiro para você fazer essa compra, que te dê um cheque, mas para fazer determinada compra, um valor. Mas não fiquem em sua posse com esse cartão. Para que não tenha um disse-me-disse e nada mais. Porque tem o crime, né? Tem aí no 104, que é o reter o cartão magnético. Então, para não ter, abrir margem para isso, não fiquem, não queiram ter em posse de vocês o cartão da aposentadoria do idoso ou da conta do idoso, não fiquem. Então, essa é a minha dica também nessa questão por conta desse artigo mesmo. O artigo 105. Exibir ou veicular por qualquer meio de comunicação informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa do idoso. 1 a 3 anos e multa. Induzir, esse é o 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou dele dispor livremente. Pena reclusão de 2 a 4 anos. Então, vocês têm que ficar de olho também, se observarem que está tendo uma coisa nesse sentido, né? Tá vendo que o filho está querendo obrigar, denuncie. Denuncie porque nós somos responsáveis e temos que fazer essa denúncia. Em primeiro lugar, sempre busquem ver para também não receber uma responsabilidade nesse sentido. O 107. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Reclusão de 2 a 5 anos. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa, sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Então, pessoa sem discernimento de seus atos não pode ser levada a cartório para fazer nenhum tipo de documento. Se fizer, é crime, tem pena aqui, de 2 a 4 anos. O 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. Então, também não pode, né? Quando tem a fiscalização, não pode fazer manobras ali para que não se haja essa fiscalização. Reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Então, essas são os mais importantes e que vão fazer diferença para vocês.